Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia, por favor, por gentileza, abra as Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez aqui na Assembleia de Deus do Ministério Internacional do Guará, aqui em Marcos Moura. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Armater Medalha, e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando poderosamente, fazendo grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos obreiros, irmão Rafael Estrela, Deus continue abençoando sua vida, em nome do Senhor Jesus, que é o coordenador da mocidade daqui no mês. Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Cada um dos obreiros, os músicos, a mocidade, cada um dos conjuntos, que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Também meu primo, presbítero Adriel Carlos, Deus vem abençoar o Senhor poderosamente. Meu primo, meu mentor, que tem me ajudado muito, tem me ensinado, e eu tenho aprendido muito da parte desse homem. Amém? Continue assim, Deus venha abençoar o Senhor poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo número 1. Todos acharam? Amém. Versículo de número 4 até o versículo de número 12, em nome do Senhor Jesus. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, ele foi um profeta que foi levantado por Deus em meados do tempo do rei Manassés. Ele foi um profeta que foi levantado pelo Senhor para anunciar a sua palavra para o povo de Israel. Deus sempre levantou profetas para anunciar a sua palavra para o seu povo, que diversas vezes se desviaram dos seus caminhos, se desviaram da sua palavra. Então Deus, ele levanta homens, levanta profetas para que pregassem o arrependimento ao seu povo, porque Deus, ele tinha um zelo pelo seu povo, e ele queria que aquele povo viesse ao arrependimento. Ele queria que aquele povo viesse a estar nos seus caminhos, e não na desobediência que eles se encontraram. Porém, quando nós vamos olhar para a vida de Jeremias, nós vamos ver uma característica bem interessante nele. Nós vamos ver que, diferentemente dos outros profetas, Jeremias, ele era uma pessoa mais, podemos dizer, sensível. Ele era uma pessoa que tinha uma sensibilidade dentro dele. Nós vamos ver, em comparação, por exemplo, o profeta Isaías. Nós vamos ver que Isaías, o seu antecessor, diversas vezes, quando ele utilizava da pena para escrever os seus manuscritos, ele colocava no fogo. Mas já Jeremias, todas as vezes que ele utilizava da pena, ele a encharcava de lágrimas,
Não é à toa que Jeremias ele é chamado de profeta chorão ou profeta de lágrimas, porque a característica sensível na vida dele era algo que era bem comum em sua vida. Porém, dentro do lamento de Jeremias, nós vamos ver que ele alcançou uma profundidade maior, porque todas as vezes que Jeremias chorava, ele era consolado. Nisso se cumpre a palavra de Deus que diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quando nós vamos para o capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, nós vamos ver o seu chamado se cumprindo. Deus chamando Jeremias para a sua vocação. E dentro do capítulo 1 nós podemos observar algumas das marcas do chamado na sua vida. E nesta noite o Espírito de Deus, ele toca em meu coração para que eu pregue essa noite para todos que vieram aqui as marcas de um chamado de Deus. As marcas de um chamado na vida de alguém. A primeira marca, ela é a marca da vocação. Quando nós vamos para o versículo de número 4, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Primeiro de tudo, Jeremias ele teve um encontro com Deus. E quando nós vamos observar dentro do contexto da Bíblia Sagrada, todos os homens que tiveram um encontro com Deus nunca mais foram os mesmos. Aleluia. Vou repetir mais uma vez. Todos os homens que tiveram um encontro com Deus nunca mais foram os mesmos, porque eles foram transformados, porque eles foram capacitados, porque eles foram revestidos pela presença de Deus. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 17, versículo 5, nós vamos ver que Deus ele chama um homem chamado Abrão. Ele olha para ele e diz assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te farei uma grande nação, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo de número 17 de Gênesis, nós vamos ver essa promessa começando a se cumprir. Quando Deus ele tem um encontro com Abrão, Deus muda seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, ou pai de nações. Nós vamos ver Jacó ele sendo transformado pela presença de Deus quando ele teve um encontro com ele. Quando Jacó ele nasce, o seu nome é colocado de Jacó. Jacó significa segurado ao calcanhar. Isso nos dá a ideia de que ele seria menor, até porque ele era mais novo do que seu irmão Esaú. Mas ele engana seu irmão Esaú. Então Jacó ele começa a ser tratado, começa a ser chamado como enganador. Mas quando Deus ele tem um encontro com ele, ele pergunta: como é teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Então Deus ele diz: de agora em diante teu nome não será mais Jacó, e sim será Israel, aquele que luta com Deus. Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, ele foi transformado. Nós vemos que Moisés, ele passa um tempo de 40 anos dentro do palácio do faraó. Ele mata um egípcio, ele foge para Midian. De Midian ele encontra a sua esposa. Ele conhece a sua esposa e se casa com ela. E ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro Jethro. E ele passa um período de 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas de repente, num fatídico dia, ele se depara com uma cena um pouco inusitada. Quando ele está pastoreando, ele vê uma sarça pegando fogo. Só que aí que está, a sarça ardia em chamas, mas a sarça não era consumida. Porque o fogo da presença de Deus, ele não queima, ele arde. O fogo da presença de Deus, ele queima o pecado. Mas na vida daquele fiel adorador, ele arde na vida dele. Então ele se aproxima e ele diz: Moisés,
Eu sou Deus dos teus pais. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés ele teme, cobre o seu rosto e diz: Moisés, eu tenho ouvido falar, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, mas agora vai, porque eu te escolhi para que você liberte eles. Outro que foi transformado por Deus, Simão. No capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Simão, filho de Jonas, ele foi chamado por Jesus para estar na sua presença. E quando ele é chamado, certa vez Jesus, ele pergunta à multidão que acompanhava ele: quem vós dizeis que sois o filho do homem? Alguns disseram: tu és Elias, outros: tu és Jeremias. E assim começaram a falar o nome de outros profetas. Até que Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem? Então Simão Pedro ele se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu quem te revelou. E Jesus olha para ele e diz: olha, eu não te digo agora que tu és mais Simão, mas tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver outra pessoa que teve um encontro com Deus e foi transformada. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor da igreja. E certa vez, ele tomando algumas cartas para ir para Damasco, para prender os cristãos, Deus teve um encontro com ele. O dono da obra teve encontro com ele. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba que Saulo ele perseguia a igreja. Mas quando Jesus ele teve um encontro com ele, ele disse: por que me persegue, Saulo? É porque quem mexe com a igreja não está somente mexendo com a igreja, está mexendo com o sistema do céu inteiro. Deixa eu dizer uma coisa a você: quem mexe com você não está mexendo somente com você, está mexendo com o sistema do céu, está mexendo com o céu inteiro. E quando ele tem um encontro com ele, ele cai cego. Ele aparece para Ananias e diz: vai, Ananias, ora por ele, para que a visão dele seja restaurada. E Ananias ele reluta e diz: mas esse homem ele veio aqui para perseguir teu povo. Esse homem veio aqui para maltratar o teu povo. E ainda o Senhor quer que eu ore por ele? Mas ele disse: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para anunciar o meu nome. Vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido para anunciar o meu nome. Todos os homens da Bíblia que tiveram um encontro com Deus foram transformados. Porque aquele que tem um encontro com Deus, ele não consegue ficar da mesma maneira que estava. Aquele que teve verdadeiramente um encontro com Deus, ele não consegue ficar da maneira que estava, estagnado, parado. Ele é transformado, ele é capacitado, ele é revestido para anunciar a sua palavra. Glória a Deus. Dentro da marca da vocação, ele ainda continua dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Perceba que o Senhor, quando tem um encontro com ele, ele diz: antes que você se formasse no ventre, eu já te conhecia, Jeremias. Antes que Jeremias fosse formado no ventre, Deus já tinha um plano traçado para a sua vida. Antes que Jeremias ele fosse formado dentro do ventre de sua mãe, Deus já havia um plano traçado para ele. Deus já tinha uma história traçada para ele. Deus já tinha os caminhos prontos e preparados para ele. Porque pela lógica, Jeremias ele era para ser sacerdote. Até porque ele era filho de Uquias, sacerdote do Senhor.
Mas quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, os planos humanos eles não conseguem substituir os planos divinos. Os planos divinos são maiores do que os planos humanos. Lá em Isaías capítulo de número 55, no versículo 9, o Senhor vai dizer: porque os meus planos não são os vossos planos, e nem meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como a terra, porque assim como os céus é maior do que a terra, assim também são os meus caminhos e os meus planos. Os meus caminhos e os meus planos são maiores do que os teus. Os caminhos de Deus na minha e na tua vida são maiores. Às vezes você planeja alguma coisa, mas deixa eu te dizer, os planos de Deus eles são maiores na tua vida. Os planos de Deus são maiores. Às vezes os nossos planos eles são somente do tamanho de um palmo da nossa mão, mas os planos de Deus são maiores do que o universo inteiro. Confia nos planos de Deus, rapaz. Confia nos planos de Deus, moça, porque os planos de Deus são maiores na tua vida. Os planos de Deus são maiores na tua vida. Os teus planos são pequenininhos, mas o plano de Deus ele é maior. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Oh, aleluia! Terceiro, segundo, te santifiquei. A palavra santidade vem do hebraico kadesh, que significa separado. Às vezes a gente confunde a palavra santidade com angelicalização, ou santificação com angelicalização, sabe? Tem aquela pessoa que é tão santa, não é assim? Mas na verdade a palavra santificação significa separado. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu já te conhecia muito bem dentro do ventre. E dentro do ventre eu já te separei para a minha obra. Dentro do ventre eu já te separei para fazer a minha vontade. Foi dentro do ventre que eu já te santifiquei, eu já te separei para estar na minha presença. Aleluia. Veja dentro da Bíblia Sagrada que os itens do tabernáculo eram separados para Deus. Os sacerdotes eles eram separados para Deus. Os profetas da Bíblia Sagrada eram separados somente para a obra de Deus. Os apóstolos foram separados e escolhidos para pregar o Evangelho. A igreja é separada para anunciar as boas novas do Evangelho. Por isso que o apóstolo Pedro ele disse que antes nós não tínhamos nome, nós não éramos povo sequer de alguém, mas hoje somos geração eleita, povo escolhido, povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele te separou para estar na obra dele. Deus ele te santificou para estar na obra dele. Deus ele já te separou para estar na presença dele. Quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode adorar o nome de Jesus essa noite? Quem pode adorar o nome de Jesus? Foi Ele quem te separou, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te santificou, foi Ele, não mais ninguém. Há uma presença diferente neste lugar. Há um poder diferente neste lugar. Há uma presença diferente aqui. É a presença do Espírito de Deus que começa a incendiar esse lugar, que começa a encher este lugar, que começa a derramar
do seu poder. A segunda marca é a marca da capacitação. Versículo de número 6. Jeremias, ele reluta, ele corre. E qual é a desculpa de Jeremias? Ah, Senhor, eis que não sei falar porque sou uma criança. Jeremias, ele corre porque ele sabia muito bem do peso que ele iria carregar nas costas. Porque se comparado com o ministério sacerdotal e o ministério profético, o ministério profético ele é mais pesado que o ministério sacerdotal. E Jeremias, ele foge por medo daquilo que Deus tinha para ele. Dentro da Bíblia Sagrada nós vamos ver outras pessoas fugindo. Nós vamos ver Moisés no capítulo 4, no versículo 10, tentando fugir do seu chamado, dizendo que ele era pesado de língua. Nós vamos ver Gideão, ele tentando fugir do seu chamado, dizendo que ele era o menor, a sua família era o menor de toda a terra de Manassés. Nós vamos ver Simão Pedro, ele tentando fugir de Jesus, porque ele disse que ele era um homem pecador. Só que aí que está. Deus, ele não nos vê da forma que somos, mas ele nos vê da forma que poderemos ser em suas mãos. Vou repetir mais uma vez. Deus, ele não nos vê da forma que somos, mas Deus, ele nos vê da forma que poderemos ser em suas mãos. Deus não via Moisés pesado de língua, mas Deus via um grande líder à frente do seu povo. Deus não via um Gideão de uma família pobre, mas Deus via um grande juiz para libertar o seu povo da servidão dos midianitas. Deus não viu um Simão Pedro pescador, mas Deus, ele viu um Simão que seria pescador de homens. Sabe por quê? Porque Deus, ele não te vê da maneira que você é, mas Deus, ele te vê da maneira que você pode ser em suas mãos. E Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 9, não tem um oleiro poder sobre o barro? Não tem um oleiro poder sobre o vaso de barro para fazer dele o que quiser? Deixa eu te dizer uma coisa, tu és vaso na mão de Deus. Tu és um vaso escolhido na mão do Senhor. Não tenta fugir não, porque enquanto você estiver na mão do oleiro, ele vai trabalhando na tua vida. Ele vai trabalhando na tua história. Ele vai te capacitando, ele vai te moldando, ele vai te guiando, ele vai te capacitando para fazer a obra dele. Ele vai te capacitando para estar na presença dele. Ele vai te capacitar para fazer a chamada dele. Levante as mãos para os céus. Enquanto estiver na mão do oleiro, ele vai moldar. Enquanto estiver na mão do oleiro, aleluia, glória a Jesus, ele está moldando. Enquanto estiver na mão do oleiro, ele vai trabalhando, ele vai formando, ele vai fazendo. Quem pode glorificar o nome de Jesus essa noite? Quem pode glorificar o nome de Jesus essa noite? Eu convido você a glorificar o nome dele por um minuto. Vai adorando o nome dele aí, irmão. Vai adorando o nome dele. Porque quando você adora, ele vai trabalhando, ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai fazendo aquilo que você não pode fazer. Enquanto estiver na minha mão, diz o Senhor, eu vou moldando. Enquanto estiver na minha mão, eu vou trabalhando. Enquanto estiver na minha mão,
estiver na mão de Deus, versículo 10, que ponho para derribares e para edificares. Uma verdade, somos ferramentas na mão de Deus. Somos ferramentas na mão do Senhor. E detalhe, somos ferramentas para o prejuízo do reino das trevas, mas somos ferramenta para a edificação do reino de Deus. Aí eu te pergunto, quantas e quantas das vezes, através do teu louvor, pessoas não foram edificadas? Quantas e quantas das vezes, através do teu louvor, pessoas foram curadas espiritualmente? Quantas e quantas das vezes, através da tua adoração, o Senhor não fez? Até mesmo pessoas que pensaram em tirar as suas vidas, através de você, através da sua vida, foram edificadas. E o diabo tem tentado nesses últimos tempos estagnar alguns jovens, tentar fazer parados, tentar fazer largar as suas redes fora. Mas nessa noite Deus manda eu te dizer que não é tempo de parar, não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar prostrado. Deus manda eu te dizer esta noite pela sua palavra, é tempo de se levantar, é tempo para estar de pé, é tempo para estar de pé na presença de Deus. Deus, Ele te escolheu para um propósito maior. Para nós finalizarmos, a terceira marca, dentro de alguém que é marcado pela chamada de Deus, é a vara da amendoeira. Deus olha para Jeremias e diz: ô Jeremias, o que é que tu vês? E ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, porque eu venho para cumprir a minha palavra. E existe um contexto bem interessante, pastor Emateia, dentro da vara de amendoeira. Quando nós vamos observar bem a vara de amendoeira e algumas outras das árvores dentro de Israel, nós vamos ver que existem três árvores: a figueira, a videira e a amendoeira. Quando chega perto do tempo delas produzirem, tanto a figueira quanto a amendoeira quanto a oliveira, elas começam a colocar flores. E muitos dos agricultores olham e dizem: rapaz, aí vai ter fruto com força. Mas quando chega na estação própria dela, nem a figueira nem a amendoeira brotam. Por quê? Porque elas acabam por mentir. É por isso que Abacuque ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta. Porque ela aparenta colocar frutos, mas quando você espera pelos frutos dela, ela não coloca. Só que aí está: a amendoeira é a única planta que, independente da estação que esteja, consegue colocar fruto. Para a gente concluir, Deus está dizendo para Jeremias: ô Jeremias, o que é que você está vendo?
Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoim. Ele disse: você viu bem, porque eu venho para cumprir a minha palavra. Deus está comparando a sua palavra com uma vara de amendoim. Como assim? Jeremias, ainda que a palavra dos homens venha falhar diante de você, mas a minha palavra não vai. Jeremias, ainda que a palavra de A, de B, de C, de fulano, ciclano e beltrano venha falhar com você, mas a minha palavra é fiel para se cumprir na tua vida. Levante as mãos para os céus. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida essa noite. Tudo aquilo que Deus ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Porque a sua palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Operando Ele, quem impedirá? A palavra de Deus ela vai se cumprir na tua vida. A chamada de Deus ela vai se cumprir na tua vida. Ainda que ela venha doer, ainda que ela venha machucar, mas a chamada está de pé. A chamada está de pé. A chamada está de pé. A chamada de Deus está de pé na tua vida. Conexão do pastor, por gentileza, todos, de pé. Ana Rebeca, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que sente que tem um chamado de Deus, mas você sente que está estagnado nesses últimos dias. Se sente fraco, frágil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o chamado de Deus não falhou na tua vida. Aleluia. O chamado de Deus ele é maior. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Venham. Os planos de Deus na tua vida são maiores. Os planos de Deus na vida de vocês são maiores. Jeremias ele diz lá no capítulo 20, no versículo 9, que ainda que eu pense em parar de falar em seu nome, que ainda que eu pense em parar de falar do seu nome, a sua palavra arde como fogo no meu coração. É impossível de fugir do chamado de Deus. Ainda que você venha tentar parar, mas o chamado de Deus ele é maior do que o chamado de Deus ele é maior. O chamado de Deus ele é maior. Fecha os teus olhos. Aleluia. O chamado de Deus ele é maior da tua vida. O chamado de Deus ele é maior. Ainda que você pense em desistir, ainda que você pense em parar, mas a chama da presença de Deus arde dentro do seu coração. A chama da presença de Deus arde dentro de você. A chama do Espírito Santo é maior. Fecha teus olhos e se conecta com o Espírito de Deus. Deus, em nome de Jesus, cada um desses, Senhor, que são chamados, que foram chamados pela tua presença. Deus, os teus planos são maiores na vida deles. Reveste de força, Jesus. Reveste de força, Jesus.
cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está tudo em força. Você venceu a outra, onde eu estava. Assim, tem glória dele aqui. Estamos de carinho. Mentira e eu sigo orar. E não reconhecer, é não te confessar. E só a Deus em toda a e outro igual. Leva isso nesta noite. E outro igual não há. Igual não há. Outro igual não há. Levanta a tua mão e declara. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Agora ele está aqui. Tem glória dele aqui. Aleluia. E a festa menina e eu sigo orar. E não reconhecer, não confessar. E só a Deus Aleluia, glória a Deus. Né? Fazer os agradecimentos à cantora Ana Rebeca, a segunda vez, né? Tá aqui com a gente. Deus abençoe sua vida cada vez mais. Ao pregador Jair.